Métodos de separação de misturas. Primeira série do ensino médio, professora Karine, Colégio Santa Doroteia. Boas-vindas às nossas aulas de métodos de separação de misturas. Espero que vocês aproveitem bastante. Muitas saudades de vocês, hein? Conto com a participação de todos. Grande abraço, vamos lá! O principal objetivo dessa aula é que você corrija as pesquisas realizadas nas aulas anteriores. Siga as instruções abaixo, ok? Para que as suas aulas sejam efetivas. Aqui eu gostaria de dizer que as nossas aulas de métodos de separação de misturas vão ser divididas em 4 partes. Essa é a primeira parte. Aqui você tem a introdução ao estudo dos métodos de separação de misturas. A próxima aula é um PowerPoint sobre misturas heterogêneas. A quarta aula, um PowerPoint sobre misturas homogêneas. E a última aula são dicas bem interessantes para que você escolha o método mais adequado para separar as misturas. Bons estudos! Bom, vamos introduzir então a nosso assunto. Por que separar misturas? Qual o objetivo de se estudar os métodos de separação de misturas na química? Eu deixo aqui para vocês 2 justificativas importantes de minha autoria. Primeira, inúmeras substâncias que a natureza nos fornece são componentes de uma mistura, então há necessidade de separá-los. E geralmente as reações químicas realizadas em laboratório geram misturas ou substâncias com grande quantidade de impurezas. Para obter então essas substâncias mais puras, sem as impurezas, é necessário purificá-las usando os métodos de separação de misturas, ok? Dicas importantes, se liga. Os métodos de separação, de maneira conjunta, têm sinônimos. Eles podem ser chamados de métodos de fracionamento ou métodos de análise imediata. Mais um detalhe, todos eles são fenômenos físicos e não químicos da matéria, porque as substâncias continuam as mesmas antes e após o uso do método. A única coisa que acontece com as substâncias é que elas são isoladas. A gente retira o contato entre as substâncias quando aplicamos um método de separação. Atenção! Nós vamos dividir os métodos em 2 grandes grupos. Os métodos mecânicos de separação, que separam as misturas heterogêneas, e os métodos físicos de separação, que separam as misturas homogêneas. Os métodos mecânicos de separação são métodos que não requerem a mudança de estado físico de um de seus componentes. Geralmente esses métodos são usados no início do processo de separação de misturas e o objetivo deles é separar as fases da mistura. Já os métodos físicos de separação requer a necessidade de mudança de estado físico da matéria. Pelo menos um dos componentes tem que sofrer fusão, ebulição, evaporação, entre outras mudanças de estado físico que vocês já estudaram, ok? Esse método separa misturas homogêneas, mas ele também pode ser aplicado, usado para separar os componentes de uma fase da mistura heterogênea. Nós vamos abordar mais esses aspectos na última aula. Aqui estão relacionados os métodos de separação de misturas heterogêneas que nós vamos estudar, ou seja, aqueles métodos que nós chamamos de mecânicos, que não há necessidade de que um de seus componentes mude de estado físico. Em verde, eu escrevi os métodos que estão relacionados no seu livro-texto, Tito e Canto, volume único, capítulo 2. Vai lá e dê uma lida neles, ok? E aqui a gente tem os métodos de separação de misturas homogêneas, ou seja, aqueles que requerem a mudança de estado físico, pelo menos de um de seus componentes, para que a mistura seja separada.
Novamente em verde estão destacados aqueles métodos relacionados no seu livro-texto. Dê uma lida. Terminamos aqui a nossa primeira aula de métodos de separação de misturas e eu aguardo vocês então na segunda aula, que será um PowerPoint para que você corrija os métodos de separação de misturas heterogêneas no seu caderno. Um grande abraço, fiquem com Deus.